Então, irmãos, vamos agora para a segunda parte do estudo da lição de número 10 da Escola Bíblica Dominical, a última defesa de Jó. Estudamos no ponto 1, ou no vídeo 1, melhor dizendo, o ponto 1, a introdução e o ponto 1. E agora vamos para o ponto 2. Jó lamenta seu estado presente. Desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Jó 30, do 1 ao 23. Após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto que havia chegado sua miséria. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. Provérbios 20, 29. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado, não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Entretanto, Jó lembra que agora se riem de mim, os de menos idade, do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pouco com os cães do meu rebanho. De homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço. Essa expressão fundo do poço é até interessante a gente pensar. Fundo do poço é o estado pior que alguém possa chegar. Mas, neste caso, se ele estava no fundo do poço, se achava no fundo do poço, foi Deus que permitiu que ele chegasse lá. E se Deus permitiu que ele chegasse lá, o que poderia tirar do fundo do poço seria Deus. E é só Deus que pode elevar o homem. É Deus que exalta, é Deus que abate. O homem precisa confiar no Senhor. E lendo essa parte, eu me lembrei de uma história verídica. Não sei qual a igreja, quais os pastores, não é um exemplo da Igreja Metodista Pentecostal, mas essa história já ouvi há muitos anos. Os pastores, alguns pastores, estão indo para uma vigília em São Gonçalo, e vindo do Rio de Janeiro. Então chegaram em Niterói e iam pegar a barca e encontraram um mendigo que pediu a eles que pagassem a passagem para que ele atravessasse para Niterói. Os pastores pagaram, e ali o mendigo atravessou para Niterói. Quando chegou em Niterói, ele perguntou para eles: para onde vocês vão? Ele disse: nós vamos para uma vigília numa igreja. Eu posso ir com vocês? Eles disseram: pode. E levaram ele para a vigília. Chegaram lá, explicaram ao pastor da igreja e disseram: olha, nós trouxemos essa... eu estou falando mendigo, né? Hoje, politicamente correto não seria, né? Morador de rua. Tá bom, vamos falar morador de rua. Né? Morador de rua ali, chegou, só trouxemos ele, estava sujo e tal. Tudo bem, não tem problema não. E ali ele ficou ali sentado no banco, e a vigília aconteceu, e aquele mendigo dormiu a maioria do tempo da vigília. Mas as vigílias, principalmente as antigas, né? Hoje, às vezes, as vigílias são muito cantar, e às vezes não tem nem pregação. Mas sempre é um momento da pregação da palavra. E na hora da pregação da palavra, aquele mendigo aquele morador de rua estava acordado. E ouviu a palavra de Deus, e levantou a sua mão e aceitou Jesus como Salvador. Pastor, então a história aí termina maravilhosamente. Glória a Deus. Se terminasse aí, já seria maravilhoso. Aceitar Jesus, como eu disse, é uma bênção da vida do homem. Mas aconteceu mais. E aí foram conversar com ele, foram ver. Ele tinha sido um grande empresário em São Paulo, mas teve uma crise qualquer, e aí ele perdeu tudo, acabou se afastando da família, veio para o Rio de Janeiro e virou um mendigo. Então, a igreja ajudou os pastores, né? E reencontraram a família dele, e ele foi restaurado, a família, e voltou a viver com a sua família, e voltou a viver, ter a sua vida. Eles estavam no fundo do poço, como Jó. Mas Deus tira lá do fundo do poço. A palavra de Deus pode fazer isso, pode transformar o homem. Deus pode transformar um homem marginal, pode transformar uma prostituta, pode transformar qualquer pessoa em um servo de Deus, alguém. Você olha para a pessoa e diz: não tem mais jeito. Para Deus sempre tem jeito. Deus tem poder para transformar. Qualquer pessoa que olhasse Jó, disse: é só esperar a morte. Talvez ele mesmo estivesse esperando isso. Mas nós depois vamos estudar, lá no final, como Deus mudou e de que forma Deus mudou a vida totalmente de Jó. Ponto 2.2 diz: o abatimento físico e emocional. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus, por isso essa lembrança o lança
numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento, que além de físico, era também de natureza emocional. Como salmista, Jó lamenta suas dores. Nas suas vestes, ele via uma prova real de seu sofrimento. Nesse sentido, no versículo 18, aparece a palavra desfigurou. Alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida é manchada, ou seja, as feridas abertas em Jó haviam manchado suas vestes. Ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento, e que mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignora, onde os sente caçado como animal selvagem e atormentado por um furacão. Veja bem, meu marido, eu volto a dizer a você, e sempre com todo cuidado, dizendo que jamais aqui ao dar a lição, ao ministrar a lição, ou mesmo na igreja, vamos criticar Jó. Como eu disse no início, você, se passássemos pela mesma coisa de Jó, poderíamos ter até uma atitude até pior do que aquele teve. Mas lembrando que lá no final ele diz a Deus, eu falei de coisas que não entendia. Falei de coisas que eu não sabia. Então a gente tem que entender que algumas vezes, quando a gente vai estudar essas coisas que Jó falou, que Jó pensou, o sentimento que estava no seu coração, ele depois não entendia. Mas por que ele falou porque ele não entendia? Porque realmente era uma situação difícil para ele. Foi criado num tipo de pensamento, recebeu dos seus pais, que o justo recebe as bênçãos, que o pecador sofre, mas ele estava passando exatamente diferente. Ele sabia que não tinha nenhum pecado oculto, não estava fazendo nada errado. Pelo contrário, como ele falou do passado, ele era um íntegro, ajudava as pessoas, recebia as pessoas na sua casa, alimentava as pessoas. Era totalmente íntegro, mas agora, até os pares da sociedade, aquelas pessoas que estavam em pior estado na sociedade, riam dele. Até os seus amigos, não foi citado aqui, também acusavam ele. Só vamos lembrar uma coisa. Jó aqui faz este último apelo, ele fala a Deus e não fala ao homem. E segundo, ele jamais brigou com seus amigos. Ele mostrava a Deus, Senhor, aqui, como é a situação que eu estou aqui? O abatimento físico e emocional, em certas situações extremas, é muito complicado. E nós, como homem de Deus, mulher de Deus, temos que orar por aqueles que estão passando por essa dificuldade. E trazer palavras sempre abençoadoras. O emocional de Jó foi piorado pelos seus amigos que falaram coisas que não deveriam falar. Então hoje, se você encontrar um irmão, uma irmã, ou outra pessoa qualquer, que esteja passando por esse abatimento, hoje estamos aí na época da Covid, muita gente perdendo familiares, perdendo amigos, outros perderam o seu ganha-pão. As palavras que nós temos que dizer, aquilo que temos que falar para essas pessoas, a maneira que nós temos que comportar com elas, palavras que venham abençoar, trazer alento, palavras vindas de Deus, para que possam essas pessoas serem abençoadas. Ponto 3. Deus teria abandonado Jó? O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença que havia sido abandonado por Deus. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora o seu clamor por socorro ser totalmente ignorado. Em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Quantas vezes um sentimento de justiça não assola-nos a alma? Chegamos diante de Deus e entregamos tudo em seu altar. Eu preguei agora, um texto que eu já preguei várias vezes, na quinta-feira na Congregação Nova Campinas, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 9, especialmente o 7, onde diz, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. Às vezes você se sente assim, injustiçado, pessoas, você está fazendo bem, você fez o bem, e na hora que você precisa de uma ajuda, de um ombro amigo, de uma palavra, você não recebe. Muitas pessoas vêm até te criticar, vêm a falar. Mas não se abata com isso, nem se volte contra as pessoas. Vá diante de Deus, apresente o seu problema, apresente o seu clamor, apresente a sua situação, e especialmente, meu amado irmão, minha amada irmã, olhe para as páginas da Bíblia Sagrada, e você vai ver que vários homens de Deus e mulheres de Deus também sofreram. E nesse texto que eu preguei, o último versículo, o versículo 9, diz que eu vou parafrasear Pedro. Eu estou passando tribulação aqui,
mas há vários irmãos em Cristo, meus irmãos em Cristo, ao redor do mundo, que estão também passando pelas mesmas tribulações que eu. Ah, pastor, eu vou me conformar com o que eu estou passando, porque tem alguém passando também? Não, não é isso, meu amado irmão. Não é simplesmente dizer, não, eu vou ficar alegre porque eu estou sofrendo, mas o Joãozinho está sofrendo também. Não, não é isto. É saber o seguinte, você está passando por luta, mas Deus não te abandonou. A pergunta aqui é, Deus teria abandonado Jó? Não. Quando estudamos a lição de Satanás, lá do capítulo 3, que fala que ele desaparece a partir do capítulo 3, a lição 3, se não me engano, diz que Deus está presente com Jó. Deus está presente. Ele pode não ter entendido, compreendido isso, mas Deus estava lá dele. Ele só suportou passar por tudo isso, porque Deus estava ao seu lado, e depois Deus próprio manifesta a ele. Então Deus está conosco, não se abata, nem pelo que... Ele diz assim, ó, Jó achou que Deus o abandonou porque os homens o abandonaram. Não. A Bíblia diz que ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, Deus me socorrerá, Deus estará ao meu lado, Deus estará me abençoando. Então Deus está ao seu lado. Deus está contigo. Procure fazer a sua vontade, busque a sua presença, mesmo no meio das dificuldades. Vamos para o ponto 3, o futuro em aberto de Jó. Jó em defesa de sua ética social. Seus amigos silenciavam. Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta? Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético-sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas de sua vida. No versículo 1 a 4 do capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu o desvio do seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios outros para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela. Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os próprios olhos, segundo Mateus 5, 27 a 30. Jó tinha esta ética sexual. Ele diz, nunca olhei por uma vida. Ele era casado, tinha sua esposa, e olha que ele vivia num tempo que as pessoas podiam ser poligâmicas. O homem podia casar com várias mulheres. Mas parece que Jó não resolveu fazer isto. Então, nós vamos ver até no Antigo Testamento que houve homens de Deus que resolveram partir por esta situação, por ser um hábito ali, não ser a vontade do Senhor, porque lá na frente Jesus diz isso quando pergunta sobre divórcio. E Jesus disse, não, no princípio não foi assim. O homem receberá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, Deus fez um casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel. Hoje, infelizmente, no meio evangélico, existem outros pensamentos, mas não vamos entrar aqui nessa parte. Ele está dizendo que ele era casado, tinha sua esposa, não ficava olhando para a esposa do vizinho, para outra moça bonita que passava na rua e tal. E ele não falou, ele fala da ética social, mas eu vou já no ponto 2, mas eu vou falar uma coisa. Esse conceito com os olhos que o Senhor disse aqui em 5:27 de Mateus, serve para todos os lados. Na área sexual, na área econômica, né? Eu tenho ali uma situação que eu posso dar aquela voltinha, pegar um dinheiro que não é meu. Não. E aí o cuidado que nós temos que ter é exatamente isso. João nos mostra lá na sua primeira carta, concupiscência dos olhos, concupiscência na carne e soberba da vida, e todos esses pecados, todos os pecados que existem estão nessas 3 situações. Então, muito cuidado. Jesus chegou a dizer lá, se o teu olho for mau, for trevas, todo o seu corpo será trevas. Então, cuidado, né? Tinha até um corinho que a gente cantava quando era criança, cuidado olhinho no que vê, cuidado mãozinha no que pega, cuidado pezinho aonde pisa. Jó em defesa de sua ética social. Jó também faz uma defesa de sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Toda vez ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípio de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para procurar e apresentar suas queixas. O seu comportamento ético-social habilitou a agir como tribuno dos desvalidos, segundo Jó 31, do 3 ao 23. Lembremos da verdade
verdadeira religião, como bem Tiago afirmou, como eu já citei anteriormente, mas agora está aqui o texto, né? Como eu disse que estaria, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eis um dos fundamentos da nossa ética social. Então, Jó agora estava falando daquilo que ele fez de bom, de correto. Ele tinha uma ética social, ele ajudava as pessoas, ele olhava para aqueles menos favorecidos. Sempre fez isso. E como lá no ponto anterior foi dito, né? Agora, quando ele precisava, até foi virado os olhos para ele. E é o evangelho de hoje. Nós já citamos anteriormente. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Naqueles dias de Tiago, no Novo Testamento, era um pouco muito mais complicado do que hoje. Hoje, tirando exceções, logicamente, nós temos aqui no Brasil pessoas abaixo da linha da pobreza. Infelizmente, a desigualdade social é muito forte, muito grande nesse país, e pessoas passam aí fome, pessoas moram em lixões, pessoas catam coisas na rua para comer, moradores de rua, principalmente depois das crises sociais, agora, pandemia, muitas pessoas não tiveram, perderam seus empregos, não tiveram lugar como pagar o seu aluguel, foram por meio da rua, tantas coisas aconteceram, o país é socialmente, agora descobriram aí com o auxílio emergencial quantas pessoas as autoridades nem sabiam que existiam. É muito triste ver essas coisas. Então, mas as pessoas agora ainda temos alguma coisa para dar. Então, agora com a pandemia, foi dado um auxílio de R$600, R$300. Muitos pegaram esse auxílio sem necessidade. Isso até é muito triste. Mas muitas pessoas pegaram esse auxílio e foi com isso que eles conseguiram sobreviver. Muitos que catavam aí coisas na rua e não podem mais catar porque as pessoas não estão, na pandemia, ficaram dentro das suas casas. Então aconteceu muitas coisas aí nesse tempo, nesse período difícil. E também, falando das viúvas, hoje você tem aposentadoria, né, tem pensões. Então hoje é um pouco melhor, mas naqueles dias era muito difícil. A pessoa ficava desvalida. Lembramos lá do texto até que pegamos recentemente também lá de Reis, acho que é a primeira Reis, falando, primeira ou segunda, agora não me lembro direito, Eliseu com a viúva, chegou lá e falou, meu marido está devendo tudo, morreu, devia tudo, eu vou ter que dar os meus filhos como pagamento. E aí Eliseu multiplica, ora, né, e Deus multiplica o azeite da viúva, ela vende e depois consegue pagar a dívida. Porque era assim, levava até os filhos, a pessoa ficava desvalida. É muito difícil. Jó ajudava essas pessoas. Jó fazia isso. Mas ele não conseguia entender. Porque mesmo sendo tudo isso, ele passava por dificuldade. Mas vale a pena ajudar? Vale a pena fazer? Sim, é o Evangelho de Cristo. Muitas vezes você não vai ser reconhecido e não precisa, neste mundo, ser reconhecido. Mas o importante é o que você faz para Deus. Como você faz para Deus, e a Bíblia diz que aqueles que assim o fizerem receberão seus galardões. Jó busca a resposta de Deus. 3:3. O último ponto da lição, depois só vemos a conclusão. Agora só Jó se dirige a Deus na forma exclamativa. Ah, quem me dera um que me ouvisse. Versículo 35. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado. Agora ele faz uma análise sobre sua situação presente. Mas se olhar, está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente da sua inocência. Sua confiança é um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Ele confia de que será inocentado. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele mesmo nos justifica. Então, um ponto importantíssimo é dizer que Jó viveu num tempo que Cristo não tinha vindo ainda. A salvação no Antigo Testamento, vamos colocar dessa forma, era por aqueles que esperavam, aguardavam a vinda do Messias. Agora o Messias veio, morreu na cruz para trazer uma salvação à vida eterna. Hoje, como é que eu vou me justificar diante de Deus? Eu sou justo pelas minhas atitudes? Não. Eu sou justificado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, ao qual aceitei Ele como único e eterno Salvador de minha vida. Então é nele que eu tenho que me justificar. Jó queria falar com Deus. Jó queria se apresentar diante de Deus. E nós vamos ver que ele se apresentou, Deus questiona ele sobre algumas situações, pergunta a ele sobre muitas coisas, Jó não sabe responder, não entende, então Jó agora faz assim, como diz assim, não, ela pede perdão a Deus lá no final
sobre aquilo que ele falou insensatamente, que ele não conseguia entender. Olhando para a vida de Jó, olhando para esse exemplo, olhando para essas situações, o que lição devemos tirar para a nossa vida? Não fale, você está passando por uma situação difícil. Hoje nós vemos, amado, muitas pessoas deixando a igreja porque perderam uma coisa, perderam um bem. Gente que não quer mais ler Bíblia, gente que não quer mais orar, porque está passando por um problema. Não, meu amado irmão, tem que olhar para a vida desses homens e entender que Deus está contigo. Você tem que continuar, perseverar, porque brevemente Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. E aí sim nós vamos comparecer diante do Senhor no trono branco. E aí, como seremos justificados? Como iremos para a Nova Jerusalém? Por termos aceitado a Cristo como único e eterno Salvador da nossa vida e permanecido até o fim. Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você tem que aceitar a Cristo, ter os seus pecados perdoados, viver uma vida de santidade, o mais próximo de Cristo, sabendo que situações vão acontecer, problemas vão acontecer, lutas vão acontecer, dificuldades vão acontecer, mas o Senhor está ao teu lado, como esteve ao lado de Jó e de tantos outros homens e mulheres da Bíblia. Vamos à conclusão da lição de hoje, que diz: nesta lição vimos que Jó se lembrou do seu passado abençoado e de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que o desonrasse moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim, ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. Que bom! Ele queria se apresentar diante de Deus. Podemos nos apresentar diante de Deus? E se eu coloco uma palavra aqui agora. Pastor da Igreja Metodista Pentecostal, como eu disse no início do vídeo, estou gravando esse vídeo para os irmãos que não podem ir na igreja, mas eventualmente, através da plataforma do YouTube ou de outra forma, alguém que ainda não aceitou Jesus pode ver este vídeo. E se você ver este vídeo, ouvir esta palavra, que não são minhas, são da lição de Jó, aqui, são do aprendizado da vida deste homem, e você ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, ou se você está na igreja, mas está meio dubitoso, não sabe, cheio de dúvidas, pense, você vai ter que comparecer um dia diante do Senhor, queira ou não queira. A Bíblia diz que todo jeito se dobrará e toda língua vai ter que um dia confessar que Jesus é o Senhor, mas ali não é confessar para a salvação é hoje. Se você não aceitou Jesus, aceite. Se você está meio hesitoso, se afirme na fé, porque o Senhor Jesus Cristo brevemente voltará. E aí nós vamos se apresentar mesmo diante dele. E lá não terá justificativa: eu fui bonzinho, eu atravessei o velhinho na rua, eu dei bem materiais, porque isso não vai salvar ninguém. A salvação vem por aceitar a Cristo como único e eterno Salvador de sua vida, entregando a sua vida nas mãos dele. Deus possa te abençoar através deste vídeo, desta aula, e se Deus assim o permitir, no próximo final de semana estaremos ministrando mais uma aula para a glória de Deus. Deus te abençoe e a tua família em nome de Jesus.